te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 35. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 35. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro te estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da visitação. Amém? Podeis tomar assento. Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, ele chora e ele traz uma palavra dizendo aos mestres que ali estavam, os fariseus: olha, vocês não entenderam o dia da visitação. Vocês não entenderam o que está acontecendo. Vocês não conheceram o dia do discernimento. O que é um discernimento? É o direito de fazer a decisão correta e o direito de estabelecer prioridades na nossa vida. Discernir o que está acontecendo. A canção que nós cantamos é: não importa o que esteja acontecendo, ainda que não haja fruto, ainda que o fruto da oliveira ele minta, não importa. Importa aquilo que está preparado, aquilo que está já determinado para acontecer. Então, o direito de fazer a decisão correta, discernir o que está acontecendo e ir no direcionamento correto. Nós temos que levantar a cabeça, entender o que nós estamos vendo, entender o que nós estamos sentindo, entender o que nós estamos ouvindo, entender o que está acontecendo no mundo. Sempre que nos deparamos com uma crise, não tente espiritualizar essa crise. Considere primeiro o natural, o que está acontecendo no natural. Primeiro, nós somos afetados pelo ambiente, pelo estudo, pelo comércio, pela política. Todas essas coisas, elas vêm nos afetar no natural. E nós começamos a responder no natural, sem entender o mundo espiritual que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor nos ensina que nossa guerra é contra potestades e principados. Onde está a nossa guerra? No natural? Não, é principados e potestades. O que é um principado? É um poder atrás de um princípio, que usa filosofia, usa credo, argumentos, política, tudo isso
o principado, ele vai articulando para que nós não venhamos discernir o que está acontecendo ou o que está preparado. Ele pode ser fixado através de pensamentos. Hoje nós somos bombardeados em nosso pensamento. E não é raro nós falarmos, eu penso assim, eu penso desse jeito, porque é exatamente no nosso pensamento que nós somos bombardeados. O principado não é destruído apenas pela oração. Muitas vezes pensamos, temos que orar, temos que buscar a Deus. Sim, a oração é uma vida de oração. Oração é falar com Deus. Então nós temos que ter uma vida falando com Deus. Quando é que eu oro? Quando eu determino um horário? Não, é o dia inteiro falando com Deus. Oração é conversar com Deus. Nós podemos determinar, à meia-noite eu vou orar, à meia-noite eu vou orar por um propósito, mas uma vida de oração é estar em contato com Deus, conversando, ouvindo o que Deus está falando, vendo o que Deus está mostrando. Então o principado ele não é destruído apenas pela oração. Precisamos de uma mudança de mente. O apóstolo Paulo ele diz, uma metanoia, é necessário uma metanoia, é necessário uma mudança de pensamento. Se há um pensamento, mude o pensamento que está te escravizando, o pensamento que está te amedrontando. Quantas pessoas hoje estão presas a um pensamento de medo? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo que aconteça isso, e vai ficando preso. Então, mudança de comportamento. Deus investiu em nós um poder redentivo. Vós sois a luz e o sal para o mundo. Quem somos nós? Nós somos a cura para toda a loucura que está acontecendo no mundo. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. É necessário conhecer Deus. É necessário saber tudo o que está acontecendo. Se estamos em crise, nós temos que entender que a crise ela traz oportunidades. Se há um problema, nós temos que saber como lidar nesse problema. Como vamos vencer cada situação. José, ele nunca se tornaria governador no Egito se não houvesse uma crise familiar. Por que José foi levado para o Egito? Por causa de uma crise familiar. E quando José é levado ao Egito, através daquela crise familiar, ele se torna governador no Egito. O que levou José para o Egito? Uma crise familiar. Então a crise que muitas vezes nós nos amedrontamos, ela não é mal, ela vai nos proporcionar algo diferente e nós vamos ter que aprender a lidar. Não importa o que esteja acontecendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Gênesis capítulo 45 diz assim, sobre a vida de José. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui todos os homens. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida, Deus permitiu todas estas coisas. A vida de José, ela começa numa crise. Mas essa crise,
era Deus trabalhando para que houvesse mantimento, para que houvesse salvação, para que houvesse vida. Na crise, esteja atento, pois Deus continua nos dirigir. O grande problema hoje é que nós estamos perguntando, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Onde está Deus que permitiu isso? Onde está Deus que não vê isso? Onde está Deus que não muda isso? Deus continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então nós temos que entender, discernir o que está acontecendo. Ver o que está se passando. Porque as coisas estão acontecendo. Jesus, ele pede aos seus discípulos, olha, procure um jumentinho e traga, um jumentinho que nunca foi montado, e traga, e Jesus, quando chega aquele jumento, ele monta sobre ele e entra na cidade. Jesus disse, olha, vocês não discerniram o tempo, vocês não entenderam o que está acontecendo. E o grande problema que nós estamos vivendo hoje é exatamente não entender o que está acontecendo. Não entender aquilo que a palavra está nos revelando. Por que estamos amedrontados? Porque ouvimos já profecias, mas não damos crédito à profecia. Não entendemos aquilo que a palavra ela nos revela. Livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. 520 anos antes desse acontecimento, Deus envia a sua palavra através do profeta Zacarias, capítulo 9 de Zacarias, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Esta era a profecia 520 anos antes de Jesus tomar aquela posição, pedir um jumento e entrar na cidade. Por isso Jesus diz, olha, veio o tempo da visitação e vocês não entenderam. Não entenderam porque não deram crédito à palavra, não entenderam a palavra. A palavra, ela estava predita 520 anos antes. Aquilo que iria ser revelado. E hoje nós estamos vivendo da mesma maneira. A palavra diz, olha, nos últimos tempos haverá terremotos, haverá pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso são os sinais. E nós estamos sem olhar para os sinais. Nós nos preocupamos porque temos tirado o olhar da palavra de Deus. Não temos dado crédito à palavra de Deus. Então ali os fariseus, os mestres, eles eram conhecedores da palavra. Eles conheciam tudo aquilo que a palavra estava revelando. Porém, eles não entenderam que aquele momento que o profeta Zacarias, há 520 anos antes, já tinha profetizado, estava acontecendo naquele momento. E Jesus então chorou. Chorou porque Jerusalém não tinha entendido, eles não tinham compreendido tudo o que estava acontecendo, o que iria acontecer a partir daquele momento, o que iria mudar a história da humanidade. Eles não estavam entendendo. Então Jesus disse, olha, por não entender, por não compreender, vocês serão pegos de surpresa. Por não entender, todos vão voltar contra vocês, os seus filhos serão destruídos, por você não entender o tempo que você está vivendo. Paulo escreve carta aos Romanos e diz, o futuro de Israel, capítulo de número 11 de Romanos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas,
destruíram teus altares, só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e curvem-se e lhes continuem as costas. Lhe dê continuamente as costas. Tudo um processo de Deus para que o Evangelho de Cristo chegasse também a nós. Uma palavra que muitas vezes nós pensamos, ouvimos, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus dá ordem a Moisés que vai retirar o seu povo, mas a palavra de Deus diz, olha, endureceu o coração de Faraó. Endureceu o coração de Faraó. Faraó, ele resiste à saída do povo do Egito. E resistiu por quê? Porque Deus não precisaria de Faraó para libertar o seu povo. Deus, ele usaria o seu poder, a sua força. Faraó não precisaria se sentir o homem mais poderoso da terra se ele deixasse o povo ir. Deus tinha um propósito, mostrar o seu poder, mostrar a sua proteção. Tudo que nós estamos vivendo hoje está na palavra de Deus. Tudo que estamos vivendo, a palavra já nos revelou e já nos ensinou. Como nós vamos discernir? Como nós vamos viver esse tempo? Isso fará a diferença. Isso fará a diferença de obedecer, de crer, de entender. O povo de Israel não entendeu até hoje quem é Jesus. Até hoje eles não sabem quem é Jesus. Rejeitam a Jesus, rejeitam o Messias, rejeitam o enviado. E tudo isso virá em consequências, porque não dão crédito à palavra de Deus. Então, na crise que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo, que o mundo está se levantando, não se deixe enganar. Quando não cremos, abrimos lugar para um espírito de engano. Quando nós não cremos na palavra, quando não damos crédito na palavra, quando começamos a dar crédito muito mais aos noticiários do que à palavra, nós abrimos o nosso coração para o engano. E estamos vivendo um engano. Os principados estão trabalhando como? Na política, estão trabalhando na cultura. Tudo isso os principados estão trabalhando com um único propósito. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. É uma artimanha do inimigo para que nós não venhamos olhar para o céu. Não olhar para os sinais que a palavra ela tem nos revelado. E nós paramos de olhar os sinais. Então Jesus, ele entra em Jerusalém e ele chora. Ele chora porque ali, Jerusalém, por não entender, matou os profetas. Mas não quer dizer que tudo se acabou. Muitas vezes nós olhamos para a igreja e pensamos, a igreja já não é mais a mesma. A igreja não ora. Esse mesmo pensamento teve Elias, e Paulo fala sobre isso. Olha, Elias, ele chega diante do divino e diz, só eu fiquei. Não existe mais ninguém. Mataram os seus profetas. Como que nós vamos adorar a Deus? E a resposta divina é, eu ainda tenho
aqueles que não dobraram seus joelhos para Baal. Ainda tenho aqueles que não desanimaram, aqueles que não se deixaram vencer pelo dia mau. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos para Baal. Então nós temos que buscar em Deus, buscar a resposta divina. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei e buscam a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Olhe para a graça. Olhe para aquilo que Deus tem reservado para nós. Não é por obras, não é porque eu sou crente, não é porque eu sou dizimista, é pela graça. Eu não sou merecedor, mas pela graça o Senhor tem reservado o seu povo. O Senhor tem reservado um remanescente que não vai se deixar enganar pelos principados e pelas potestades. A crise, ela nos leva a tomar diversas atitudes. Os fariseus, eles tomaram uma atitude quando deveriam conhecer a palavra. Eles deveriam reconhecer Jesus, porque a palavra 520 anos antes mostrava como Jesus, ou como o rei, iria entrar em Jerusalém. Como o rei iria chegar. Como eles deveriam reconhecer o rei. Como ele iria se apresentar. E a palavra diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho da jumenta. A descrição de como o rei iria entrar em Sião. Mas não reconheceram, não tiveram discernimento. E esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos discernindo o tempo. Nós não estamos vendo o que está preparado. E nós então começamos a nos amedrontar. Ah, mas tem uma crise. Olha o que aconteceu. Olha o que está acontecendo. Onde está Deus? Deus, ele continua no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. Deus não muda. E Deus não mudará. Então nós devemos continuar servindo a Deus, buscando a sua presença, não entrar nos pensamentos do mundo, não ficarmos numa luta política sem precedente, uma luta política que nós sabemos que não vai dar em nada, que não vai terminar em nada, só em contendas, só em brigas. Então nós temos que começar a olhar para o alto, olhar para a palavra de Deus. O que diz a palavra sobre os nossos dias? O que diz as profecias para os nossos dias? E não parar de semear. Não parar de semear. Na crise, não pare de semear. E muitas vezes Deus está lhe dando uma nova diretriz, mas muitas vezes nós não nos deslocamos, paramos de semear, paramos de produzir, paramos de crer, porque a igreja esfriou, o mundo esfriou. Esse era o pensamento de Elias: olha, só eu fiquei. Mataram os seus profetas e vão acabar me matando também. Mas a palavra divina foi: não, eu ainda tenho aqueles que não dobraram os seus joelhos para Baal. Eu tenho os remanescentes. Eu tenho aqueles que vão dar continuidade. Não pense dessa forma, Elias. Olha, ainda há aqueles que não pararam. Então nós temos que olhar para a crise e continuar semeando. A palavra nos ensina a não desistir. Eclesiastes capítulo de número 11, versículo 1 diz assim:
lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Não pare de semear, não pare de crer, não pare de avançar, não pare de lançar. A palavra nos ensina o quê? Aprender a discernir a mudança, a transição. Tudo que nós estamos vivendo nos nossos dias é uma transição, é uma mudança. Mas quando vamos buscar na palavra, Jesus já nos preparou para esse dia. É comum hoje, vocês chegarem em algum lugar, o comentário é: você viu a menina? Tirou a vida da mãe, do pai, mas a Bíblia já nos revela isso. Nos últimos dias, serão filhos contra pais, pais contra filhos. Todo mundo comenta e nós não entendemos e nós não discernimos o que está acontecendo. São as palavras reveladas. Aprenda a discernir a mudança, a transição. O sentimento é algo que precisa ser discernido. Na crise você pode estar passando por um processo que precisa ser discernido. José, ele não fica com raiva dos irmãos. Por que José não fica com raiva dos irmãos? Ou não tem ódio dos irmãos? Não planeja a vingança contra os irmãos? Porque ele discerniu tudo o que estava acontecendo. E ele diz para os seus irmãos: olha, não fiquem tristes pelo que me aconteceu. Porque tudo o que me aconteceu foi para o bem. Não fique triste, vocês foram usados para que a vontade de Deus fosse realizada. Então não fique triste, tudo que você está passando, dai glória a Deus. Quantas vezes nós paramos e começamos a entrar num processo de mágoa, de ressentimentos, de tristeza ou de angústia, porque não discernimos aquilo que Deus está preparando. Quando alguém se levanta contra você, ele está trabalhando para que você cresça, para que você avance. Mas nós paramos nas contendas, nós paramos nas intrigas, nós paramos nas mágoas, nos ressentimentos, e não discernimos aquilo que Deus está trabalhando. Tudo é para o nosso crescimento. Tudo é para que eu possa avançar. Então José, ele não para e diz: olha, eu tenho raiva de vocês. Vocês me tiraram da casa do meu pai. Vocês estragaram a minha vida. Ele diz: olha, não foi nada disso que aconteceu. Eu agradeço vocês, porque vocês me venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso Abacuque, a sua oração, ao olhar um país destruído, ao ver uma violência, e a sua oração é: até quando, Senhor, clamarei por justiça e não me ouvirás? Até quando, Senhor, clamarei por paz e não me responderá? Mas aí vem o discernimento. Ainda que as coisas não estejam acontecendo, todavia eu me alegro no Senhor. Em todo tempo é tempo de alegria. Você não pode estar alegre porque as coisas estão bem, ou você não pode estar triste porque as coisas estão ruins.
todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, discernir, entender a palavra, conhecer a palavra. Os fariseus, eles deveriam ser conhecedores da palavra. E eles levaram a nação a uma decadência, por não entender, por não compreender. Se nós não entendemos a palavra, se nós, igreja, não entendemos o que está acontecendo, nós vamos levar o mundo a uma decadência. Porque nós somos o sal, nós somos a luz para o mundo. Se nós nos desesperarmos, se nós entrarmos naquilo que o mundo está entrando, nós não pregaremos mais a palavra, nós pregaremos ódio, pregaremos rancor, irmão contra irmão, e não vamos trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Temos que buscar aquilo que Deus está preparando. Sempre que a palavra é revelada através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz, olha, nós somos a árvore. Nós somos a árvore. E Deus é quem vai colhendo. É Deus quem vai nos podando. A poda de uma árvore é a mesma dor de quando o vento está cirandando. Nós podemos olhar uma poda natural, que são os ventos que vão quebrando os galhos, e uma poda técnica. São o mesmo processo. O processo é parecido, porém a poda técnica é feita pelo agricultor, que no tempo certo, ele vem podar a árvore. Qual a finalidade da poda da árvore? Para que possa dar mais frutos. Por que a igreja, muitas vezes, ela sofre a poda? Para que ela venha dar mais frutos, não para se entristecer, não para desistir, mas para que ela venha dar mais frutos. Há uma poda que é natural, a poda do inimigo, é o vento forte, o vento que derruba tudo, o vento que vai destruindo, ou uma poda feita tecnicamente. Então nós temos que buscar em Deus e permitir que Ele venha nos podar, que Ele venha nos ensinar, que tudo aquilo que Ele está podando, tudo aquilo que Ele está fazendo, é para que nós venhamos dar mais frutos, e dar frutos bons. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, no versículo de número 31, diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Satanás, ele pediu para te cirandar. O que o mundo está pedindo hoje? Para nos cirandar, para nos envolver nos seus rodamuinhos. O mundo está querendo que a igreja se envolva nas guerras, nas lutas pessoais, nas políticas. É isso que o mundo está querendo, que nós venhamos nos envolver em tudo isso. Permitir que o inimigo venha nos cirandar. E Jesus disse, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. A ciranda, ela vem para destruir, quebrando tudo, destruindo tudo. Tudo isso nós vamos vendo quando entramos nos ventos, nos eventos do tempo. Tudo isso nós vamos percebendo que quando a igreja entra em política, ela se quebra na política. Quando o pastor entra em política, ele é destruído na política. Tudo isso porque não é o nosso chamado. O mundo queria te cirandar, Pedro. Olha, o vento, o inimigo, ele queria te cirandar, mas eu roguei por você. É um tempo de discernirmos que tempo nós estamos vivendo. Que tempo é esse que está se levantando? Que tempo é esse que está nos ameaçando? Que tempo é esse que vem vindo contra a nação? E nós, como sal e como
como luz, nós devemos nos portar como tal. Não nos envolver. Não irmos nas disputas humanas. Ter um discernimento da palavra de Deus. Saber que tudo que nós estamos passando, a palavra de Deus, ela já nos preveniu. Olha, cuidado com os últimos tempos. Haverá falsos profetas, haverá falsos ensinadores. Chegarão e dirão, Cristo está lá, e correrão muitos para lá. Cristo está ali, e correrão para o outro lado. Tudo isso a palavra, ela vem nos preparando. Mas se nós não conhecemos a palavra, se nós não discernimos a palavra, nós vamos pelo engano. Vamos pela mentira, e vamos sendo cirandados, e muitos hoje estão exatamente sendo podados, não por um técnico, por um agricultor, mas pela vida. Muitas pessoas que eu converso, foram cirandadas e quebradas, não pelo agricultor, mas pela vida. Porque se deixaram levar nos ventos, foram de vento em vento, rodaram com os rodamuinhos, e hoje chegam com a vida quebrada, destruída. E você pergunta, mas Deus está no controle de todas as coisas. Está. Jesus está dizendo a Pedro, olha Pedro, o inimigo, ele queria te cirandar, ele queria te podar. Eu roguei para que isso não acontecesse. Então nós temos que aprender a discernir como nos portarmos nesses dias. Se formos na ciranda do inimigo, nós vamos entrar em guerras, entrar em contendas. Hoje nós perdemos muito mais tempo nas redes sociais, brigando com pessoas que nós achamos que é nosso inimigo, do que falando de Deus. Hoje nós perdemos muito tempo ouvindo pessoas que não têm nada a nos ensinar, nada a nos direcionar, do que ouvindo a palavra de Deus. Esses dias, até uma das pessoas que foi ajudar lá no Rio Grande do Sul, ele falou algo muito interessante. Ele disse, olha, tem gente que fala tanta bobagem, tem 3 milhões de pessoas seguindo. E quando você fala a coisa correta, a coisa certa, tem 20, 30. Por quê? Porque nós estamos sendo cirandados pelo inimigo. Estamos indo no embalo dos ventos. Estamos nos deixando levar por aquilo que o inimigo está nos levando. Então Jesus, ele chega para cumprir uma profecia. E o que Jesus faz? Ele chora. Ele chora. Jesus olhando a igreja que nós estamos nos tornando, provavelmente ele volta a chorar. Será que foi por esses que eu dei minha vida? Será que foi por esses que eu morri na cruz do Calvário? Será que eles não entenderam o sacrifício da cruz? Será que eles não entenderam o que é buscar o Pai, o que é servir o Pai? E por isso Jesus então ele chega ali e chora. Não que não houvesse aviso, não que os fariseus, os mestres, eles não tinham conhecimento do que ia acontecer. Quando Jesus entra no jumento, eles deveriam dizer, eis que vem o nosso rei. Aí está o nosso rei. Mas eles zombaram, eles se levantaram contra, eles não entenderam o tempo, e Jesus disse, olha, por causa disso, porque não entenderam o tempo, virá coisas sobre vocês. Vocês poderiam ter sido libertos de tudo isso. Vocês poderiam ter entendido o tempo que estava sendo preparado e não entenderam. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da visitação. Tudo que acontece em Israel está dentro dessa palavra. Tudo que você olha Israel hoje, você pode odiar Israel, você pode amar Israel,
Mas uma coisa é certa, está dentro dessa palavra: não entender o tempo. Não entender. E o grande problema que nós temos hoje, ser contra ou ser a favor, não entendemos a palavra de Deus. As consequências de não compreender, as consequências de não entender, as consequências de não conhecer as profecias, as consequências de não reconhecer a palavra profética. Então Jesus, ele diz àquele povo: olha, vocês deveriam reconhecer esse dia, porque agora está entrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aquele povo bastaria reconhecer a profecia. Como virá o seu rei? Ele virá montado em um filho de uma jumenta, que nunca foi montado. 520 anos antes. A profecia, ela paira no ar até que ela se cumpra. Muitas coisas estão se cumprindo em nossos dias. Muitas coisas nós estamos vivendo os nossos dias. Porque os profetas estão dizendo: a volta de Jesus está próxima, por causa das profecias. O cronograma das profecias que estão se cumprindo. A lua em sangue, tudo isso a palavra, ela vai nos revelando. Mas se nós não atentarmos para a palavra, se nós não ouvirmos a palavra, nós não vamos discernir o que está sendo preparado. Não vamos entender o que está sendo preparado. E não vamos entender o porquê as coisas estão acontecendo. Podemos jogar a culpa na natureza, podemos jogar a culpa no governo, pode jogar a culpa em quem você quiser. Mas a palavra, milhares de anos, ela já nos prepara. 520 anos antes de Jesus, determinou como ele iria entrar, como ele iria chegar, como ele iria se apresentar. Se você sabe como Jesus vai voltar, se você sabe o que vai acontecer antes da sua volta, é um tempo de se preparar. Jesus dá uma parábola: 5 virgens loucas e 5 prudentes. Que nós sejamos prudentes, que nós estejamos nos preparando, que nós estejamos com azeite. Não esperar o dia da sua vinda para ir procurar azeite. O momento é agora. Buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar a sua palavra. Trazer para dentro da nossa casa. Ah, mas está uma crise. Mas está um problema. Mas está uma dificuldade. Não importa o que está acontecendo. Não pare de semear. Não pare de crer. Não pare de louvar. Não pare de orar. Não pare de permitir Deus trabalhar na sua vida. Não pare em mágoas, ressentimentos. Não pare em nada disso. José, ele só consegue chegar aonde Deus queria que ele chegasse, porque ele cuidou do seu coração. Ele não ficou guardando mágoa dos irmãos. Ele não ficou planejando uma vingança. E no momento que ele poderia se vingar, ele diz: eu entendi tudo o que aconteceu. Se alguém trabalhou contra você, se alguém lutou contra você, se alguém tentou te destruir, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Tem pessoas que um dia tentaram contra a minha vida, contra meu progresso, e um dia entendi: o dia que eu encontrá-los na rua, eu vou agradecê-los, porque eles me fizeram subir, me fizeram crescer. Sempre que você tem um obstáculo, Deus quer te levar a um nível superior. Sempre que entra alguém contra a tua vida, contra a tua casa, o desejo é te destruir, mas ele não consegue. Ele não consegue porque você é a menina dos olhos de Deus. É a proteção, é a guarda. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o broquel. O inimigo não pode tocar em você, a não ser que você entre na ciranda dele. Pedro, o inimigo queria te cirandar, mas eu pedi para que isso não acontecesse. Pedro
era um homem sanguíneo, ele respondia aos ataques da mesma maneira. Por isso Jesus disse, eu roguei por você. Porque você tinha uma tendência, Pedro, a responder na mesma moeda. É isso que nós temos que buscar em Deus. Que tempo nós estamos vivendo? Você consegue discernir o tempo? Ou você está jogando a culpa em Deus? Ah, onde está Deus? Essa semana uma pessoa nos perguntou, onde está Deus que permitiu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando Ele entregou seu Filho na cruz do Calvário. Ele sentiu a maior dor de um pai, ver o seu Filho na cruz do Calvário, pagando os pecados dos pecadores. Ele está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Nós que temos que discernir o que nós queremos, para onde nós vamos. Não é por obras, é pela graça. Paulo, ele diz, olha, se é por obra, é obra, mas é pela graça. Nós não somos merecedores. Elias, naquele momento ele pensa, só eu trabalho, só eu faço, só eu oro, só eu luto contra os inimigos. E a resposta divina é, você está enganado. Eu ainda tenho um povo que não dobrou o seu joelho para Baal. Eu ainda tenho um povo que não dobrou os seus joelhos para Baal. Ao invés de atacarmos igrejas, comece a bendizer as que estão trabalhando. Não se tem uma notícia, olha, esse pastor está fazendo uma grande obra, mas o dia inteiro, esse pastor fez isso, esse pastor fez aquilo, só péssimas notícias. E o grande problema é que nós replicamos. Quem replica isso? Os próprios crentes. Eles vão replicando. Não sabe que há um principado contra isso, para que as pessoas sejam enganadas. Você tem que saber que ainda há um povo que não dobrou seus joelhos para Baal. Ainda há homens de Deus nesse país. Ainda há homens que oram e profetizam. Ainda há homens que creem na palavra de Deus e pregam a palavra de Deus. Não se deixe levar por aqueles que não estão fazendo, mas olhe para aqueles que estão fazendo. Bendiga aqueles que estão fazendo. Multiplique as boas mensagens. Quando chega uma boa mensagem no teu celular, replique. Quando vem uma péssima mensagem sobre igreja, bloqueie. Comece a fazer isso. Não vá fazendo a obra de Satanás. Não vai fazendo aquilo que o inimigo quer que você venha fazer. João capítulo 15, versículo de número 18, diz assim. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Se o mundo odeia vocês, se o mundo nos odeia, mas saiba de uma coisa, primeiro o mundo odiou o nosso Senhor. Se você serve Jesus, não se incomode com o mundo. Não queira o amor do mundo. Não espere o reconhecimento do mundo. Porque Ele odiou o nosso Senhor. E Ele vai nos odiar também. Então, espera em Deus. Confia em Deus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque odeia o nosso Senhor. Então quando o mundo te odeia, quando o mundo não te aplaude, quando o mundo não te reconhece, é porque eles não reconheceram Jesus. E nós estamos no tempo de discernir a palavra de Deus. O povo de Israel sofre até os dias de hoje, porque não tiveram entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um dia, a palavra diz
que eles se voltarão para Jesus. Que eles tenham essa oportunidade de se voltar para Jesus. Nós temos a oportunidade hoje de continuar louvando a Deus, buscando ao Senhor. Então, o que estamos vivendo é um tempo de discernimento. Que tempo nós estamos vivendo? Dias difíceis, dias de trevas. Pai contra filho, filho contra pai. É os dias que nós estamos vivendo. É para desanimar? Não. É para entender que a vinda de Jesus está próxima. Prepara, acorda, tu que dormes. Senão você vai ficar igual o mundo, perguntando onde está Deus. Deus está no mesmo lugar. Deus, Ele está no mesmo lugar. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Peça ao Senhor nesta manhã. Muitas vezes nós buscamos vários dons. Os dons de línguas estranhas é muito bom. Dom de profecia é maravilhoso. Mas há um dom que todo cristão precisa. É o dom de discernir. De entender o que está acontecendo. De saber quais são os espíritos que estão atuando. Que espírito está atuando? Quando ouvimos alguém falar, o que está por detrás dessa pessoa? Qual é o principado que está atuando? Principado pode ser dos céus ou do inferno. É um príncipe. Quem está atuando? Ele está falando em nome de que príncipe? A quem ele representa? Mas só pode ver isso, só pode entender isso aqueles que têm o dom de discernir. Peça a Deus o dom de discernir, para que você entenda o tempo, para que você não venha se perder no tempo, porque muitos serão enganados. Falsos profetas, falsos ensinadores, a falsa igreja, a falsa vinda de Jesus. Até isso o inimigo está planejando, uma falsa vinda de Jesus. Há muitas pessoas dizendo, Jesus já veio, e nós ficamos. É a falsa vinda. Não dê crédito a isso. Nós seremos levados juntamente com Jesus para a sua glória. Peça o dom para discernir, entender o que está acontecendo, para não enlouquecer, para não desanimar, para não enfraquecer, para não se angustiar. Peça que o Senhor revele o que está acontecendo. A vinda do Senhor está próxima. Prepara-te, busca azeite. Não deixe de ter azeite. Não deixe de ter o Espírito Santo de Deus. Fale com Deus nessa manhã. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nesta manhã. Senhor, Jerusalém fez o Senhor chorar. Porque ali os profetas eram mortos. Ali os profetas eram destruídos. Todos aqueles que traziam a verdade ao povo, eles eram destruídos. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos, mas vós não quisestes. Peça ao Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender o principado que está atuando em nosso país. Eu quero entender o que está por detrás dessa política. Eu quero entender o que está acontecendo atrás da economia. Eu quero conhecer o que está acontecendo por detrás dos desastres. Eu quero entender. Senhor, revela a Tua palavra. Revela, Senhor, ao nosso coração. Nos prepare, nos guarde, não nos deixe entristecido. Senhor, que eu não venha tirar a mão do arado, que eu pare de semear, que eu pare de crer. Senhor, toma a Tua igreja nesta manhã, Pai. Desperta aquele que dorme. Desperta, Senhor, nosso coração. Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam os Teus decretos, que amam a Tua justiça. Senhor, traga o bem sobre o Teu povo, Pai. Senhor,
não permita, Senhor, que nenhum dos nossos venha se perder, que nenhum dos nossos venha se enfraquecer. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.